A paz do Senhor Jesus esteja com você. Sou novo aqui, irmãos, no canal, nesses assuntos. E eu quero aqui estar elaborando aqui um assunto, entrando nos textos bíblicos, para podermos entender se realmente é certo mulher ser ungida pastora. Quero falar com as pessoas que me ouvem que eu respeito muito o ministério das mulheres, até admiro algumas mulheres de Deus, mas a Bíblia não afirma que é bíblico mulher ser ungida pastora, porque você não vai achar na Bíblia essa prática. E eu quero entrar em alguns textos para que eu possa deixar claro essa visão. Lembrando que se você tiver uma visão diferente da minha e você tiver um versículo que sustenta a sua visão, deixe embaixo aí no comentário que eu poderei estar passando por este versículo também. Claro que eu separei alguns aqui, mas não é bíblico mulher ser ungida pastora e dirigir uma congregação sem o seu esposo. Então eu quero citar aqui o primeiro texto, Gênesis 29, versículo 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Observe que Jacó, após acontecer o fato dele com Esaú, ele está vindo, e a Bíblia vai dizer no verso 3, ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removeu a pedra do poço para darem de beber às ovelhas. Perguntou Jacó: meu irmão, de onde vocês vieram? Somos de Harã. Perguntou-lhes: conhece Labão, filho de Naó? Ele disse: conhecemos. E vemos que naquela época Labão era um homem muito conhecido, tá, irmãos? Segundo o costume da época. E vemos que ele encontra ali, eles estão dando, veja que tem pastores ali. E a Bíblia vai dizer que assim, ele diz: então lhes disse, ainda é pleno dia, não é tempo de se recolher os rebanhos, dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. Mas veja que no 6, ele diz: Jacó, ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo, porque eles estavam esperando ela para eles poderem dar de beber às ovelhas. Aí ele diz: temos que juntar todos os rebanhos, os rebanhos, para dar de beber em comum. Aí o texto diz: e falava-lhes quando ainda chegou Raquel. E Raquel era pastora. Mas pastor aqui é segundo o costume da época. Entende-se? Segundo o costume da época. Porque na época do Antigo Testamento, ser pastor era uma profissão bem visível no seu dia a dia. E quase todas as pessoas faziam. Em alguns tempos era uma função de desmerecimento, como na época de Davi. E observamos que ela cuidava de ovelhas. Observe que quando diz pastora é relacionada à função dela. Por que não se entende isso aqui como um significado espiritual e assim unge uma pessoa pastora? Porque mais para frente, quando Jacó vai sair, Raquel pega os ídolos do seu pai e Labão vem atrás querendo os ídolos. E quando ele chega até ela, ela diz que está nos seus dias, só que ela assenta em cima da onde estavam os seus ídolos. Então veja que existe dois significados para isso. Ou ela levou os ídolos porque era idólatra, ou ela levou os ídolos porque, segundo o costume, se seu pai morresse e você tivesse um ídolo que fosse do seu pai, você herdaria a herança do seu pai. Então ficava entre duas linhas de raciocínio. Então, se ela fosse pastora, ela não seria, como se diz, uma pastora biblicamente, uma pastora que obedecesse a Deus ou seus decretos ou seus mandamentos por causa dessa prática. Vemos que ela até questiona Jacó querendo ter filhos. Ele diz: estou eu no lugar de Deus.
Então vemos que não dá para qualificar esta passagem, né? Colocar argumentos nossos na Bíblia, isso é um perigo, a distorção da interpretação bíblica, porque entre nós e a Bíblia existem alguns abismos. O primeiro, ela foi escrita em outra época, em outra cultura. O segundo, a linguagem é diferente. E nesse texto, a cultura da época é essa. Repare que tem pastores e tem pastoras também exercendo a função. Então, o pastoreio feminino em Gênesis aqui de Raquel, que o texto diz que era pastora, era uma função que ela exercia para o seu pai. Correto? Tudo bem? Vamos agora para Juízes 4. Juízes é bem falado essa passagem sobre Débora. Juízes capítulo 4, verso 4. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Observe que Débora, o texto chama ela de profetisa, alguém que dá direcionamento para o futuro, e ela profetizava ou julgava Israel nesta época aqui. Só que você vai ver que muitos pegam essa passagem e querem colocar mulheres para conduzir, dirigir congregações e até mesmo ungir mulheres a pastoras. E podemos observar que a Bíblia diz que ela julgava naquele tempo, mas olha o motivo. Verso 8. Então lhe disse a Baraque: se fores comigo eu irei, porém se não fores comigo não irei. Ou seja, a guerra surge, as pessoas estão lá embaixo querendo guerrear. Se podemos observar aqui que são Jabim, as pessoas de Jabim. O texto diz no verso 7: farei ir a ti para o ribeiro. Quizon, Cícera, comandante do exército de Rabim. Observe que aqui o povo está em um alto monte. Vem as carruagens dos homens e eles estão andando ao redor do monte, batendo nos seus escudos, e aquele barulho está estremecendo Israel. Como Israel se acomodou, agora Israel desaprendeu a manusear a espada, desaprendeu a lutar, e eles chegam para Débora, que ela dá um direcionamento para o futuro, e ela fala desta forma: podem ir, que a vitória é certa. E veja que Baraque aqui, que é o linha de frente, tem o juiz, tem a juíza e tem o linha de frente aqui. Temos que entender isto. Então são dois que estão aqui. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, Naphtali. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo vai? Então veja que tem duas lideranças aqui. A Bíblia não fala que eles têm relacionamento, não entendas assim. Só que uma liderança é Débora e a outra Baraque. Só que Baraque, ele não tem pulso firme para ir adiante da guerra, mesmo tendo um direcionamento por Deus. Entende-se? Aí ele fala: se fores comigo eu vou. Aí ela responde: certamente eu vou, porém não será a sua essa honra, será de uma mulher. E aqui era uma desonra imensa, um exército ser ganho por uma mulher. Compreenda isto. Não é que a Bíblia é machista, não é isto. Entenda que o homem sempre teve funções a mais ministeriais do que a própria mulher. Sacerdote, por exemplo, no povo de Deus só existem sacerdotes homens, como Arão, Finéias. Sacerdotisa só é relacionada a respeito a classes pagãs, como Jezabel, esposa de Acabe. Então vemos que são funções direcionadas para os homens. Claro que é com respeito à mulher, porque se a serpente enganou a mulher, a primeira pregadora da graça foi Maria Madalena também. Só que a Bíblia sempre deixa o lugar do homem e o lugar da mulher. E pastoreio, funções ministeriais, ou seja, o linha de frente é sempre voltada a homem. Débora só julgava Israel. Débora só estava ali, a linha de frente, posso-se dizer assim, porque não tinha um homem de pulso firme para estar lá.
Homens que só estão adiante, mas quem manda no ministério é a mulher. Isso não é bíblico. O homem tem sua função. Esse é o texto. Por isso que a honra foi tirada dele, mostrando um desagrado de Deus com a atitude dele. Entendeu? Então esse é o contexto de Débora. Vamos lá para Tito. Carta pastoral de Paulo para Tito. Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, ou seja, beberronas no seu modo de viver, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-convertidas, amarem seus maridos e os filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada por falta de uma mulher estar submissa à visão do seu marido. Veja que em Efésios capítulo 5 vai dizer desta forma. Vamos lá, Efésios capítulo 5, só para complementarmos aqui a nossa linha de raciocínio. Vamos lá, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Porém a igreja está sujeita a Cristo, mas também as mulheres sejam submissas ao vosso marido. Uma mulher está submissa ao vosso marido, não é ela andar debaixo do pé do marido. Não é ela acatar tudo que o marido faz. Submissão. Está debaixo da missão do outro. Se o rapaz é chamado para ser pastor, a mulher ajuda ele, correto? A pastorear as mulheres da igreja. Veja aqui que Paulo escreve para Tito, que as mulheres sejam sérias, mulheres de Deus, para instruírem as outras mulheres. Nós vemos no cenário de hoje, na Bíblia, cargo ministerial. O maior cargo ministerial na Bíblia é o pastoreio. E hoje eles ungem apóstolos. A pessoa é pastor e é ungida apóstolo. Como se o apóstolo fosse maior que o pastor. E o apóstolo é enviado, gente. Não é o cargo, não é você ser um pastor e ser ungido apóstolo que vai te dar mais unção, não. Que traz unção à intimidade. Você não precisa ser pastor para ter unção, não. O apóstolo, ele é um enviado de Deus naqueles lugares. E todo mundo pregar o evangelho. Jesus escolheu 12 discípulos, não se perdeu, enviados. Aí você vai ver a apóstola. Gente, entenda uma coisa, você não precisa ter o seu cargo, ter o seu nome no crachá para você ser íntimo de Deus, não. A intimidade não se baseia no tamanho do seu cargo. A intimidade com Deus não se baseia no tamanho do seu cargo com Deus, não do seu cargo ministerial. Os cargos diácono, presbítero, ministeriais são para mostrar as suas funções no ministério, porque um diácono sabe o que fazer, um presbítero sabe o que fazer, o pastor apacenta. Veja que aqui as mulheres, elas cuidam das mulheres da igreja. O pastor exerce o seu pastoreio e quando tem uma causa mais difícil de se julgar, e é uma causa de uma mulher, senta ele e a mulher dele para conversar com o casal ou com a mulher, os dois. Só quando é um problema muito grave. Fora isto, é a esposa do pastor que cuida das mulheres da igreja. Tito 3. Me fala onde está escrito aqui que a mulher tem que ser apóstola, tem que ser pastora, para poder cuidar das mulheres da igreja. Só basta ter intimidade com Deus. A esposa do pastor é levantada para ser submisso ao pastor, submisso à missão dele. O homem pastoreia o homem, a mulher pastoreia a mulher. O maior cargo é o pastor, gente. Não tem, não.
Paulo, ele escreve para Corinto assim: eu decidi, vou procurar aqui. Louvado seja Deus. Aqui, ó. Paulo escreveu, ó, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que não aprendam de nós, me perdoe, li rápido. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós. O que significa? Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro. Não passe do que está escrito. O que está escrito já é suficiente já para te manter salvo, te dar conhecimento da salvação. Não precisa por cargos bíblicos. A mulher não precisa ser ungida pastora para cuidar das ovelhas, não, das mulheres da igreja, não. Mulher levantada para cuidar de mulher. Tito, capítulo 3, versículo 4. Vamos agora em Timóteo 2. Timóteo 2, 11 e 13. 1 Timóteo 2, 11 e 13. A mulher aprende em silêncio com toda submissão. Não é permitido que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem ou sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Não foi Adão que foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Se ela permanecer na fé, no amor, santificação e bom senso. Gente, a mulher é salva cuidando da casa. Claro que tem que ler, tem que orar. Mas a Bíblia exige muito mais isso do que até mesmo da mulher. Não, irmão, mas você está sendo machista. Não, não é machismo, é bíblico. Aqui, quando fala que as mulheres aprendem em silêncio, claro que a mulher pode perguntar, a mulher pode dar glória. É porque as mulheres não eram tão cultas igual é hoje. Hoje as mulheres podem ensinar, ou melhor, me perdoe, as mulheres podem aprender, as mulheres podem instruir umas às outras. As mulheres podem ensinar as mulheres da igreja, ensinarem a palavra, instruírem na palavra. Hoje as mulheres têm um acesso. Hoje uma mulher pode fazer um curso de teologia, uma faculdade. Hoje uma mulher pode ler a Bíblia com livre acesso. Tem várias Bíblias de estudo, Provérbios 1. A sabedoria é estendida com a mão, é facilitada a sabedoria. Só que tem que ter dedicação. Então se pode. Mas veja que aqui a mulher não pode exercer sobre o homem. Por quê? A mulher foi enganada. Em outros textos vai dizer que a mulher é a glória do homem. A mulher foi tirada do homem. Homens, assumam sua responsabilidade ministerial. Mulheres, entendam o seu lugar na obra. Deus, ele não é a favor da desunião, é a favor da união. Por isso que a mulher tem que ser submissa, porque ela vai estar unindo, ela vai estar bem próxima do seu esposo quando ela entender a missão do seu esposo. E Deus é a favor da união. Então, biblicamente, não existe um texto bíblico para ungir mulher apóstola, ungir mulher pastora. Não existe. Eu passei pelos textos mais debatidos aqui. E você vê que não tem necessidade de uma mulher ser ungida pastora ou apóstola para poder cuidar das mulheres da igreja. Tito, capítulo 3. Então, Tito, capítulo 2, versos 3 e 4. Gente, não se apegue a um cargo, se apegue a Deus. Você pode ter intimidade com Deus sem ter cargo na igreja. O cargo é para demonstrar a sua função ministerial naquela congregação. Então eu deixo esse vídeo para os irmãos. Se você tiver alguma contestação, eu vou ter o maior prazer, se você deixar um versículo aqui, fazer outro vídeo
para estar extraindo e para estar podendo ir aonde o meu irmão ou a minha irmã que ver esse vídeo e ver alguma contradição, deixa o versículo bíblico aí, deixa o seu argumento e vamos assim conversando para aprendermos um com o outro e crescermos na graça. Que Deus te abençoe e no conhecimento e que Deus te guarde. Amém.